Por que Paulo de Tarso não casou? Ele tinha uma noiva espiritual que ela encarnou para ajudar Paulo na sua missão. Só que Paulo, com seu temperamento ainda violento, ele perseguiu, prendeu e fez com que o Estevão, o primeiro cristão a morrer, né? Morreu devido à presença de Saulo, né? De Paulo de Tarso. E o Estevão era irmão de Abigail. Abigail estava procurando pelo irmão quando conheceu o Saulo de Tarso, e só que o irmão de Abigail se chamava Gesiel. E quando Gesiel for encontrado, ele tinha sido preso, feito como escravo, e os pais de Abigail e Gesiel também morreram naquele momento. Abigail ficou sozinha e foi adotada por um casal, que era Zacarias e Ruth. E o irmão Gesiel foi preso, né? Depois ele foi mandado de navio como escravo, e depois ele ficou doente. Primeiro ele cuidou de uma pessoa que estava doente, e depois ele pegou a doença também. E aí ele foi jogado lá num local para morrer. E lá ele veio uma pessoa para roubar ele, e ele pediu para essa pessoa que ajudasse ele, levasse o dinheiro, mas deixasse a vida, e que ele queria algum lugar que pudesse ficar. Então eles levaram, essa pessoa ficou com o dinheiro e levou ele lá para os homens do caminho, né? Então ele chegou lá na casa de Pedro, do apóstolo Pedro. Lá eles cuidaram dele, e Gesiel conhecia todas as escrituras de Moisés. Então ele, na hora lá de estar com muita febre, ele ficava falando os textos bíblicos. Aí o Pedro se interessou por ele, né, e perguntou como é que ele conhecia tanto. Daí ele falou que era descendente dos hebreus e que ele conhecia todos os textos sagrados dele, a irmã dele, Abigail. Então o Pedro falou que depois de Moisés tinha vindo Jesus. Aí ele ensinou os ensinamentos de Jesus para o Gesiel, chamou para trabalhar para ser apóstolo de Jesus. E Gesiel começou a ensinar, né, os ensinos de Jesus. E o apóstolo, daí ele recebeu o nome de Estevão, o apóstolo Estevão. E aí Saulo começou a perseguir Estevão porque ele estava ensinando os ensinamentos de Jesus, e Saulo queria defender a lei de Moisés e achava que então o Estevão fosse um impostor, um feiticeiro, essas coisas que eles falam. Só que Saulo já tinha conhecido uma moça na casa da pessoa, Zacarias, né, que tinha adotado a Abigail, e ele tinha se apaixonado pela Abigail. Eles tinham ficado noivos. E a Abigail falou do seu irmão, né? Falou do Gesiel, que estava à procura dele, e pediu ajuda a Saulo para encontrar. E o Saulo prometeu que ia procurar o Gesiel. Daí ele convidou a Abigail para ir numa cerimônia de apedrejamento contra um feiticeiro, que estava falando mal da lei de Moisés, mas não era nada disso, né? E convidou a Abigail para assistir o apedrejamento. E até a Abigail pediu para que ele conversasse com ele para ver se ele se arrependia, né? E voltasse atrás. Daí o Saulo falou que sim, que ia fazer isso. A Abigail foi, só que o apedrejamento começou antes da Abigail chegar. E quando a Abigail chegou, o Estevão já estava quase morto, já tinha sido apedrejado. Aí, quando ela chegou, ela reconheceu o irmão. Aí ela começou a falar pro Saulo que era o irmão dela. Aí eles levaram o Estevão para um lugar mais reservado, e a Abigail foi conversar com ele. Aí ela viu que realmente era o irmão dela, e o Estevão perdoou o Saulo, e ela apresentou Saulo pro Estevão como sendo o noivo dela, da Abigail. Só que no final, Paulo ficou tão revoltado assim, e ficou com orgulho e vaidade, e pensou em não mais ficar com Abigail.
Então ele não mais, e falou para Abigail que ele não, depois que o Estevão morreu, que ele não ia mais casar com Abigail. Aí a Abigail voltou lá com a família dela, Zacarias e a esposa de Zacarias, e ficou lá alguns meses. E enquanto isso, Ananias foi até a, a Abigail e contou sobre Jesus, né? Então Abigail conheceu Jesus através de Ananias. E lá pelas tantas, Paulo se arrependeu, Saulo, né? Se arrependeu e quis voltar a, a pedir Abigail em casamento. Então ele foi procurar Abigail, só que Abigail já estava muito doente. Então a Abigail falou que já, quando o Saulo veio conversar com ela, que já não tinha mais jeito, que ela, da onde ela estivesse, ela estaria junto com o Saulo, espiritualmente. E daí ela morreu e o Saulo foi atrás de Ananias, foi onde ele queria matar Ananias, onde ele, nas portas de Damasco, Jesus apareceu para ele numa visão. E aí Saulo se converteu, virou Paulo de Tarso, começou os trabalhos espirituais e continuou até o final da sua vida, ele trabalhando aqui embaixo, e Estevão e Abigail espiritualmente junto com ele. Então ele teve uma vida muito difícil, sozinho. A programação espiritual de Paulo era para ele ter uma família, né, casar com Abigail, e foi tirado Abigail e o Estevão da vida dele por Estevão ter sido o primeiro mártir do cristianismo, morrido, né, em nome de Jesus Cristo. E aí Saulo, com a sua cruz de pedra, fez a sua cruz de cimento, de ferro, né? Sua cruz muito mais forte. Mas aguentou até o final, fez a sua obra missionária e aprendeu tudo e ensinou tudo direitinho conforme a meta que Jesus tinha programado em sua vida. Cantinho de Maria, as verdades espirituais. Obrigada, Senhor.